Boa noite a todos. Estamos aqui para o nosso segundo informativo espírita e hoje nós vamos falar sobre o nosso codificador da doutrina. E eu vou pedir para minha amiga Deusa para que ela nos faça um breve relato. Então, que bom estar aqui novamente com vocês para esse nosso informativo espírita. Sempre é um prazer muito grande divulgar a nossa querida doutrina. Rosilene, vou tentar fazer um breve relato porque a história é muito linda e é bastante extensa. Mas vou começar dizendo a vocês que no século XIX foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados que vieram à Terra para efetuar profundas transformações na conjuntura, tanto política, social, científica, cultural e econômica daquela época. As grandes ideias que nós tivemos durante todo o longo da nossa história não surgem nunca subitamente. As que têm por base a verdade sempre têm seus precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Em todos os tempos, os homens receberam a missão de revelar as leis de Deus. Isso foi acontecendo conforme o avanço evolutivo do homem na Terra. Porque assim como o homem ia crescendo, Deus ia enviando os seus missionários para trazer as informações que a gente poderia entender. Então, foram progressos culturais em todos os campos do saber humano, desencadeados pela Revolução Francesa, foram tão marcantes que o século XIX entrou para a história como sendo o século da razão. Assim como o século XVIII é denominado como o século das luzes. E se a gente for pensar, Rosilene, e analisar os nossos estudos, o século XVIII ao século XIX, houve muitos espíritos superiores vindo para a Terra, trazendo as suas mensagens e seus conhecimentos grandiosos na arte, na música, na literatura, na ciência, na filosofia. E também tivemos no século XVII e XVIII grandes precursores da doutrina espírita, como Emanuel Swedenborg, Edvard Wilde, Daniel Douglas Home e tantos outros, que na época eram pastores e tal, e com grandes mediunidades. Inclusive um deles, 10 anos antes do Espiritismo, ele já fez um relato que ele tinha recebido uma intuição. Um espírito tinha avisado de uma grande chegada, de uma luz muito grande que vinha através de uma doutrina, Então, foram espíritos reformadores, como Voltaire, Montesquieu, Diderot. Foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Temos também Voltaire, Chopin, Wagner, Beethoven, Victor Hugo, Lamartine e tantos outros, E foi nesse cenário de grandes transformações que surge um cientista, um homem muito inteligente, de nome Hipólito Léon Delézard Rivail, que nós conhecemos hoje como Allan Kardec, que nós vamos ver bem certinho como é que isso aconteceu. Com a sua missão de esclarecimento e de consolação, lançando as bases da doutrina espírita. Mas quem foi Hipólito Léon Delézard Rivail? Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Era filho do juiz Jean-Baptiste e Antônia Rivail e de Jeanne Louise, descendente de antigas famílias católicas de Lyon. Ele foi criado no
protestantismo. E desde jovem mostrou uma inclinação para os estudos da ciência e da filosofia. E muito criança ainda, com seus 12 a 13 anos, ele foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, onde ele estudou até formar-se pedagogo em 1824. Após isso, ele retorna para Lyon. E também na época ele já dominava vários idiomas, além do que ele falava normalmente, né, sua língua da pátria. Falava também alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol. Não, você veja, né? Hippolyte traduziu para o alemão diversas obras didáticas da educação, porque era um grande professor, né? Em 1828, junto com a sua esposa Amélie Baudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Então era sua profissão, professor, grande estudioso. Ele tinha várias, sua biografia é muito extensa, gente. Em 1830, ele aluga uma casa em Paris, onde começa a oferecer palestras e cursos gratuitos para pessoas que não podiam pagar, de química, física, anatomia comparada, astronomia e etc. Tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Ele era um homem assim, muito bem visto, né? E também ele publicou várias obras de ensino, matemática, aritmética na época, né? Ele tinha muitos livros que eram estudados em faculdades, etc. Foi um grande estudioso também do magnetismo. Era um homem muito inteligente e de um caráter ilibado. As pessoas tinham nele assim, um respeito tão grande, confiavam demais naquela figura de homem sério, que sabia lidar com todas as situações. Quando ele foi convidado certa vez para ir presenciar fenômenos que estavam acontecendo nos clubes de Paris, já tinha virado moda. Eram mesas girantes que dançavam. Agora você imagina naquela época, né, falar para um homem de uma inteligente em um lugar como Hippolyte Léon de Rivail, que tinha um clube onde as mesas giravam, onde as mesas dançavam. E, na verdade, os espíritos se manifestavam através da manifestação dessas mesas, com batidos no solo, correspondendo à letra do alfabeto. Esse processo foi sendo aprimorado com o tempo. E esse fenômeno chamou muito a atenção de vários pesquisadores que procuraram Hippolyte Léon para contar para ele, né? E esse fenômeno não foi uma coisa assim que aconteceu só ali. Ele foi notado primeiramente na América do Norte, de forma muito intensa, propagando-se na Inglaterra, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, chegando na sequência pelos países da Europa e Turquia, nos meados do século XIX. Também nós temos, se voltarmos lá no século XVII e XVIII, aconteciam fatos de manifestações espirituais por toda parte do planeta. E esses fenômenos parecem que eram muito planejados com bastante cuidado pelo plano espiritual superior, com o objetivo de tornar a sobrevivência do homem um assunto bem difundido entre as pessoas. E Kardec, a primeira vez, né, ou ainda Rivail, né, que ele ouve falar sobre isso foi em 1854, através do Sr. Fortier, é um amigo também magnetizador, né? Os dois estudavam junto e mantinham relações
de grande amizade, em razão dos estudos que faziam. E Rivail acreditava que os fenômenos se davam através do magnetismo, né? Ou então, quem sabe, se de alguma magia ou coisa assim. Pois era adepto rigoroso de investigação científica. E ele não aceitou de imediato esse fato de mesas que giravam e dançavam. E falou para o seu amigo: eu só acreditarei quando ver e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e voar, né? Até lá, diz ele, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir. E dizia, ora, mesa falante, isso não me entra no cérebro. Ai, certa vez, em reunião em casa de uma grande amiga, da qual ele também tinha profunda admiração pela inteligência da mesma, ele foi convidado por ela para ir ver isso, para ele poder analisar esses fenômenos. E né, que ele achava que podia ser magnetismo, mágica, coisa assim. Então, ele resolveu ir. Observou muito minuciosamente, olhava, desconfiado, né? E percebeu que aquilo ali não se tratava de futilidade ou divertimento, mas estava diante de uma grande revelação, de uma nova lei. E já como estudioso, ele disse, eu vou estudar isso aí, quero saber como é, o que está acontecendo, né? Depois de observar atentamente que aquela força era inteligente, e ele procurou investigar a natureza dessa força. Então, faziam perguntas bizarras com as mesas, e elas, através de batida, elas respondiam. Ele chegou perto e perguntou, quem é? Quem está aí promovendo essa força, né? Essas respostas? E a resposta veio. E foi a seguinte: somos as almas dos homens que viveram outrora na Terra. Somos espíritos. Né? Então ele, que era um homem que não acreditava até então, né? Materialista e tal, né? Fez centenas de perguntas aos espíritos. E aí ele começou a estudar todo esse processo. Aí ele teve várias conhecidas médiums e ele começou a receber perguntas dos espíritos e ele analisava as respostas. Eram vários médiums em vários países, né, que mandavam as cartas. Ele promovia a pergunta e os espíritos respondiam em vários locais. E aí ele comparava as respostas, codificou-as, por isso o codificador. E a tudo ele submeteu ao crivo da razão, não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. E aí ele concluiu que tais fenômenos possuíam origem inteligente e que eram provocados por seres humanos que viveram na Terra, a quem nós chamamos de mortos. E que depois ele passou a chamar de desencarnados, aqueles que não estão mais na carne, né? Espíritos que vivem, mas vivem em outras dimensões. E aí, para essas dimensões, ele passou a chamar de mundo espiritual, a nossa pátria espiritual. Verificou ainda que para que esses espíritos pudessem se manifestar e atuar sobre a matéria, era necessária a presença de uma outra pessoa. E essas pessoas iriam servir de intermediários. E para essas pessoas, Hipólite chamou-as de médiums, medianeiros, né? E entre essa falange de espíritos que ele recebia as respostas, um espírito que se dizia espírito familiar, passou a orientar os seus trabalhos e revelou que eles já eram velhos conhecidos. Olha, eu já me conheço.
Em uma encarnação, você viveu como um sacerdote druida, lá na região da Gália. E o seu nome naquela época era Allan Kardec. Veja só, né? E a partir desse fato, desse conhecimento, ele abriu mão da sua identidade, das atividades profissionais, para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem em encarnações anteriores. Até porque ele começou a usar o pseudônimo de Kardec para não confundir a sua literatura com o pedagogo, né? Porque ele tinha muitos livros escritos, Muitas obras. Sim, muitas obras escritas. Então, as obras espíritas, ele passou a se utilizar pelo pseudônimo de Allan Kardec. Mas, olha que interessante, dia 30 de abril de 1856, ele recebeu a primeira grande revelação da sua missão que ele deveria desempenhar aqui na Terra. Ele estava tranquilamente em seu escritório, escrevendo, analisando, codificando o que os espíritos lhe mandavam através dos médiuns, quando ele ouviu uma leve batida no seu escritório. E ele sentiu uma energia muito grande, indescritível. E aí ele escutou aquele espírito falar assim para ele: para ti, eu me chamarei a verdade. E todos os meses aqui estarei por 1/4 de hora à disposição. Esse Espírito da Verdade era um grande guia de toda essa falange de espíritos que estavam trazendo a doutrina espírita para a Terra. E a partir daí, passa a orientar toda a equipe espiritual a respeito dessa nova doutrina que surgia, como uma radiosa luz de esclarecimentos para todos nós. Estava se cumprindo a promessa do Cristo, com a chegada do Consolador prometido, que ele prometeu enviar para a Terra. E estava chegando para nós a terceira grande revelação divina. A primeira com Moisés, a justiça; a segunda com Jesus, o amor; a terceira com o Espiritismo, o esclarecimento da verdade. Né? É uma responsabilidade muito grande para a gente conhecer e estar nessa abençoada doutrina, né? E olha só, em 18 de abril de 1857, veio a público, lançado no Palácio Royal, em Paris, o Livro dos Espíritos, na forma de perguntas e respostas. Mostra aí. E com esse livro nascia, então, em 18 de abril de 1857, a doutrina dos Espíritos. Então, gente, deve ficar muito claro, Rosilene, eu acho importante a gente colocar aqui, porque tem pessoas que dizem assim: o Espiritismo de Kardec, a doutrina kardecista. Não é assim que a gente fala. O Espiritismo não é do Allan Kardec, ele não é dono do Espiritismo. Ele foi um missionário de Jesus para codificar os ensinamentos que foram trazidos do mundo espiritual por uma falange de espíritos superiores, todos guiados pelo Espírito da Verdade, ou seja, pelo próprio Jesus. Quantas sessões tem no livro, Neuza? Tem 1019, agora, né, ele foi revisado, ele tem 1019 perguntas e respostas. E vejam, gente, que a primeira pergunta que chama muita atenção da gente, que Kardec faz aos espíritos, a questão do número 1 é: o que é Deus? Ele poderia perguntar assim: quem é Deus? A maioria não acredita que Deus é o Senhor branquinho, de barbas longas, sentado no trono. Não, mas Kardec, ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é. E aí os espíritos respondem. Vou deixar para vocês procurarem. Isso, deixar eles curiosos. Essas questões Kardec mandava para vários países, e cada questão dessa, cada perguntinha,
tinha a mesma resposta, né? De Sim. diversos países, médios de outros países. Exatamente. Respondiam as cartas naquele tempo através de cartas, né? Sim, Sempre chegava a mesma resposta e ele foi codificando todas elas e Olha a colocando nessa dificuldade. obra. Olha a dificuldade. Então, a segunda obra de Kardec, ou dos Espíritos, foi o Livro dos Médiuns, que foi publicado em Paris em 15 de janeiro de 1861. E é a segunda obra básica, constituindo seu manual prático para os médiuns, ou fala sobre a mediunidade, conforme os ensinamentos da doutrina espírita. E o seu conteúdo foi todo revisado e sancionado pelos espíritos mentores da codificação ou da revelação espírita. Que é um assunto que a gente vai abordar, falar sobre a mediunidade, né? Mais tarde. Outra oportunidade. Agora vem o maior livro de autoajuda que nós conhecemos. Olha só. O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de cunho essencialmente moral, em que Kardec seleciona os evangelhos canônicos da Bíblia como ponto de partida para a inferência de fundamentos morais comuns a todos os grandes sistemas religiosos. O Evangelho é algo assim maravilhoso, gente, para vocês. É um livro de cabeceira, né? Para a gente ter de ler todos os dias, né? Fazer o Evangelho no lar toda semana, né? Porque nós vamos ensinar também como é que a gente faz o Evangelho, né? Tem uma data especial da semana, uma hora certa. Sim. Mas é um assunto para uma outra oportunidade. O terceiro livro foi o livro O Céu e o Inferno, editado em 1865. Obra composta de duas partes. Procurando apontar na primeira parte as contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico. Ali nós vamos estudar sobre céu, sobre inferno, sobre aquele outro lugar lá, os limbos, como é que é? Purgatório. Sobre purgatório. Então, será que tudo isso existe mesmo? Nós vamos estudar tudo isso nessa obra. E a segunda parte são só diálogos com os espíritos, eles contando para nós como é que foi a chegada no espiritual. Alguns muito bem, outros então. Olha só, que foi a nossa vida, essas historinhas aí, né? Tem bastante coisa, bem importante. E em 1868 chega a obra A Gênese, maravilhosa, gente. Obra composta de 3 partes. A primeira parte trata da gênese, isto é, da formação dos mundos e da criação dos seres, animados e inanimados. Gente, isso aqui é a verdade. É contada pelos grandes espíritos, né? Então aqui a gente vai saber de todas essas coisas, né? Como é que começou o mundo e tal. E a segunda parte desse livro, ele vem discutir sobre os milagres de Jesus, discute sobre o que pode ser considerado milagre, explicando tudo à luz da doutrina espírita. E a terceira parte ainda do livro da Gênese, explica como é que pode haver previsões. E tanta gente faz previsões, né? Então ali nós vamos estudar como é que acontecem essas previsões do futuro, pressentimentos e essas coisas afins. A essas obras básicas também, que são 5, somam-se outras 6 publicadas em Kardec, constituindo as obras fundamentais da doutrina espírita. Então nós temos um acervo muito grande de livros, né? As obras de Kardec, as 5 principais, ela é como se fosse uma fonte de todas as outras. Das mais de 450 obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, e tantos outros autores maravilhosos que nós temos na doutrina, né? E então a gente sempre diz o seguinte, né, Rosilene, que espírita sem livro não existe, não pode, né? Porque a base da doutrina espírita é estudo, e é estudar muito. E é por isso que a gente tem vários cursos aqui na casa, né? Temos 3 cursos funcionando bonitinho aí toda terça-feira à noite. E temos também agora, Rosilene, as evangelizações, né? Isso. Inclusive a evangelização de
crianças já acontece durante a palestra, porque toda quarta-feira nós temos a palestra espírita, às 8 horas da noite. E durante essa palestra já acontece a evangelização das crianças. Então, se você pensa assim, eu quero ir na palestra, mas meu filho é pequeno, tem as salas que cuidam das crianças, que evangelizam os nossos filhos. E amanhã, a partir de amanhã, com a monitora Kelly Cidiane, iniciará uma nova turma de 12 a 16 anos. Então, Neuza, fala para eles da importância dos pais trazerem seus filhos para a evangelização, da responsabilidade. Gente, todos nós sabemos os momentos de grande desequilíbrio porque passa a humanidade. É uma época de muita evolução, de muitas facilidades materiais, né? Mas junto com essas facilidades, nós estamos vendo tantas barbaridades acontecendo, onde a verdade é mentira, onde os verdadeiros valores estão sendo trocados por coisas hediondas. E os nossos filhos estão vivendo esse momento terrível. Então nós não podemos deixar como pais e avós que os nossos filhos fiquem por ali a Deus dará. Sim. Nós temos que colocar Jesus, nós temos que colocar Deus no coração dos nossos filhos. Não importa a religião, porque o Espiritismo não tem essa questão de preconceito com essa religião, com aquela, não. 1000 vezes é qualquer religião, aonde se prega o bem, é ótimo. Todos nós somos irmãos. Sim. Não importa a religião. Não criticamos nenhuma religião. Não, jamais, gente, Todos jamais. irmãos, né? Todos irmãos são filhos de Deus. Sim. E cada um está naquela que melhor aprove o seu conhecimento, a sua capacidade de entendimento, né, Sim. Está tudo certo. Mas mande seus filhos ou para a catequese, ou traga aqui para o centro para evangelização, onde desde pequenininho eles vão tendo essa noção de Jesus, essa noção de Deus que não castiga, mas que é amor, que nós somos os verdadeiros construtores do nosso destino, né? A lei de causa e efeito, onde nós somos livres para fazer o que queremos, mas seremos responsáveis, né? Colheremos o fruto daquilo que semeamos, né? Então os nossos filhos têm que ter essa base desde pequeno. Então, pai, manda seu filho. Nós temos desde o pequenininho até para qualquer idade aqui no centro. Manda quarta-feira amanhã. Seu filho entre 12 e 16 anos vai para a pré-juventude. Os outros, pequenininhos, de 1 a 10 anos, 12 anos, temos outras classes, né? Outras professoras. É a Soraya, a Kelly, a Cidiane, a dona Valquíria. Temos muitos evangelizadores competentes que fazem muito curso, que estão aqui trabalhando para Jesus, verdadeiras trabalhadoras do Cristo. E estamos aqui na casa esperando todos vocês. Amanhã teremos palestras, 8 horas, 20 horas, né? Isso, e é pelo exemplo que você vai conseguir trazer teu filho. Então não adianta você mandar ele, vem junto, vem você para a palestra, né? O exemplo. Porque aconteceu que um grande avanço tecnológico, né? E a evolução moral, como é que ficou? Nós temos que cuidar do nosso lado espiritual, né? Com certeza. E com certeza esses filhos vão receber aqueles ensinamentos de Jesus aqui na casa. Isso aí. Então vamos agradecer, Rosilene? Vamos agradecer. Quer fazer um agradecimento, minha querida? Agradecemos a Deus e a Jesus por esses momentos que tivemos aqui de aprendizado e que possamos estar juntos na próxima terça-feira com um novo tema. Hoje foi um assunto assim mais na teoria, mas na próxima vez vocês vão descobrir muita coisa sobre essa doutrina maravilhosa. Fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.